Vamos lá, a próxima questão. A figura a seguir mostra o diagrama de fases para o gás carbônico a baixas pressões. Então, aqui nós temos o diagrama de fases do gás carbônico. Nesse caso, o gás carbônico sublima a qualquer pressão abaixo de 5,1 atm, pode ser armazenado na forma líquida a qualquer temperatura acima de menos 56,4 graus Celsius, condensa a uma pressão de 9,2 atm e temperatura de 20 graus Celsius, coexiste nas fases líquidas e gasosas entre os pontos X e Z, que nós temos o ponto X, aqui nós temos o ponto Z, devido ao aumento linear da temperatura, de temperatura e pressão. Bom, vamos lá. Bom, letra A, vamos começar analisando a letra A, sublima. Vamos se lembrar as mudanças de estado que a gente pode ter? Olha só, nós temos o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso. Do sólido para o líquido, a gente tem a fusão. Do líquido para o gás, você lembra? A gente tem a vaporização. E se do gás eu volto para o líquido, a gente tem a liquefação. Ou condensação. E do líquido para o sólido, temos a solidificação. É possível ir do estado sólido direto para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Quando a gente vai de sólido direto para gás, a gente tem a sublimação, que é o que fala a alternativa A. Sublimação direta. E se for o processo inverso do gás para o sólido, a gente tem a sublimação inversa. Beleza? E o que a questão está falando? Sublima a qualquer pressão abaixo de 5,1 atm. Aqui nesse gráfico, a pressão de 5,1 atm é essa pressão aqui. Ó. Vamos traçar uma linha horizontal. Todos esses pontos aqui são pontos de pressão igual a 5,1 atm. Bom, abaixo dessa pressão, a gente deve relembrar aqui. Ó. Aqui nós temos gás carbônico no estado gasoso. Olha esse G aqui remetendo a gás. Aqui a gente tem gás carbônico no estado líquido. Quando a gente escreve assim, ó, CO2, esse G aqui está dizendo que é gás. Se a gente tem o CO2 e entre parênteses a gente tem um L, está dizendo aqui que é um líquido. E CO2, entre parênteses, tem um S, esse S aqui ó, nos diz que é um sólido, certo? Então, olha só, abaixo dessa pressão a gente tem apenas gás e a gente tem apenas CO2 sólido. Qualquer transformação que a gente tiver aqui, ó, se for uma transformação da região, essa cor aqui, essa região, vamos dizer que é um verde, né? Do verde para o amarelo, a gente vai estar de sólido direto para gás, né? Uma sublimação direta. E se a gente tiver no sentido contrário, alguma transformação que vai da região amarela para a região verde, a gente vai ter uma sublimação inversa. Então, de fato, abaixo dessa pressão, a gente só vai ter sublimação, ou direta ou inversa. Então, a mudança de estado que acontecer abaixo dessa pressão é apenas sublimação, certo? O item A está correto. Letra B. Pode ser armazenado na forma líquida a qualquer temperatura acima de menos 56,4 graus Celsius. Vamos lá. Temperatura de menos 56,4 é esse aqui, ó, essa temperatura aqui. Ó. Vamos traçar essa linha vertical. Todos os pontos dessa linha são pontos de temperatura igual a menos 56,4 graus Celsius.
Só existe líquido para essa temperatura? Não. Olha só, ó. Aqui nesse ponto é um ponto em que a gente vai ter um gás, região amarela. Aqui a gente vai ter a CO2, gás carbônico, no estado sólido, nessa região verde, né? Uma região que podemos dizer que é verde. A gente não vai ter o líquido, inclusive, certo? A gente não vai ter, a não ser nessa, como corresponde à temperatura do ponto triplo, nesse ponto aqui a gente vai coexistir as três fases, né? Mas pode ser armazenado na forma líquida para qualquer temperatura? Não. Se a gente tiver uma temperatura acima de menos 56,4 graus Celsius, então olha só, temperatura acima desse valor. Não aqui, ó. Toda essa região que eu pintei de azul é uma região com temperatura acima de menos 56,4 graus Celsius. Pode ser armazenado para qualquer temperatura acima desse valor? Não, aqui a gente vai ter o sólido, aqui a gente vai ter o líquido, certo? E vamos ter o estado gasoso também. Então, a letra B está errada. Dependendo da pressão, se eu tiver nessa temperatura aqui, ó, eu vou ter líquido, mas se eu tiver a essa pressão e temperatura aqui, ó, eu vou ter sólido. Já a essa temperatura e essa pressão, eu vou ter um gás. Letra C. Condensa uma pressão de 9,2 atm e temperatura de 20 graus Celsius. Então, está dizendo que vai condensar. Bom, temperatura de 20 graus Celsius. Aqui a gente tem menos 78,5, menos 56,4, 31,1. 31,1. Aqui entre 78,5 a 56, a gente teve um ΔT aqui ó, de 20, né? Então, pegando esse comprimento novamente, a gente vai ter um ΔT de 20. A gente vai de menos 56 para menos 36. Aqui a gente vai ter menos 20, somando mais 20, a gente vai ter um 16. E aqui a gente vai ter um 31. Então, 31. Então, 20 graus Celsius está muito perto aqui do 31, certo? Aqui essa linha vertical são os pontos de temperatura igual a 20 graus Celsius. E a pressão de 9 atm vai estar nessa, a gente vai estar nessa região amarela, né? Região amarela. Certo? E condensa. Nessa pressão, nessa temperatura, vai ter condensação? Não vai. A gente vai ter o CO2 no estado gasoso, certo? Então, letra D, letra C está falso. Letra D. Coexiste nas fases líquidas, líquida e gasosa entre os pontos X e Z devido ao aumento linear de temperatura e pressão. X é o ponto triplo e Z é o ponto crítico, né? O ponto triplo. A gente vai ter a coexistência das três fases e que o ponto Z é o ponto a partir do qual a gente vai ter o fluido supercrítico. Primeiro é que a gente não tem um aumento linear do ponto X ao ponto Z, a gente não tem um aumento linear de temperatura e pressão. É uma curva, não é uma linha reta. De fato, ao longo dessa linha, se a questão estiver tratando sobre as fases ao longo dessa linha, de fato vai coexistir líquido e gás. Nesse ponto Z em específico, vão coexistir as três fases. Mas ao longo dessa linha aqui, ó, vão coexistir as fases líquidas e gás. Mas não é um aumento linear de temperatura e pressão. Certo? Letra D está falso. A alternativa correta é a letra A. Próxima questão. Na figura abaixo está representado o diagrama de fases de uma substância fictícia. Que mudança de fase ocorre quando a substância passa do ponto A para o estado C, do estado A para o estado C, e em seguida do estado C para o estado B? Então, aqui, ó, a gente precisa saber, olha, o que a gente tem quando tem muita temperatura muito alta? Você pega a água e coloca para ferver. A gente vai ter a vaporização, né? Então, aqui, ó, região de temperatura muito alta e pressão muito baixa, a gente vai ter gás, né? Região de
temperatura muito pequena, você colocou a água e botou para congelar, temperatura muito pequena. O que que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o sólido, né? E pressão também alta vai contribuir para o sólido, a solidificação, certo? E nessa região intermediária a gente tem um líquido, certo? Você precisa saber fazer isso. Bom, então aqui temos gás, líquido e sólido. Que mudança de fase ocorre com a substância quando a substância passa do ponto A para o estado C? Vai ter a solidificação, a sublimação, fusão, vaporização ou condensação? Bom, do estado A para o estado C, aqui nós temos o ponto A e aqui nós temos o ponto C. Passou de sólido para gás. Foi a sublimação. Lembra? Sólido, líquido e gás. Quando vai direto do sólido para gás, a gente tem a sublimação direta. Então, a gente tem a sublimação. Então, a alternativa correta é a letra B. Em seguida, do estado C para o estado B. Então, do C para o B, a gente tem essa transformação aqui, ó, do gás para o líquido. Do gás para o líquido, lembra? A gente tem a liquefação ou condensação. Ou condensação. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, a alternativa correta, a letra B. Mais uma questão. Agora, uma questão de vestibular. VUNESP. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos, que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm os seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. Então, aqui nós temos uma cenoura liofilizada. Deve estar muito pequena aí para você, né? Dependendo de onde você, principalmente se estiver vendo no celular, no tablet. Mas aqui a gente tem a cenoura e a gente tem o kiwi que passou por esse processo que vai desidratar. É um processo de desidratação, certo? Bom, o processo de liofilização segue as seguintes etapas. O alimento é resfriado até a temperatura abaixo de 0 °C, para que a água contida nele seja solidificada. Então, a gente vai ter a transformação de líquido para sólido. A gente vai ter o alimento é resfriado até a temperatura abaixo de graus Celsius para que a água contida nele seja solidificada. Então, a gente vai ter o processo de solidificação de líquido para sólido. Item 2. Em câmaras especiais, então o processo de liofilização tem essas duas etapas. Primeiro, a gente diminui a temperatura para ter a solidificação do líquido. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, menores que 0,006 atm, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Então, a gente vai reduzir a pressão, depois a gente vai aumentar a temperatura para ocorrer a sublimação. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas. Muito interessante, né? Aqui do lado direito. Aqui do lado direito eu repeti, né, os itens 1 e 2. Bom, aí a questão pergunta. O gráfico mostra a parte do diagrama. O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase, representados pelas setas de números 1 a 5. Qual a alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita? Então, aqui a gente tem esse 1. Nesse 1, ó, olha o que a gente tem nesse 1. Ó. Aqui a gente tem um processo a pressão constante e aumento de temperatura, certo? Toda a transformação que ocorre ao longo, no gráfico de pressão versus temperatura,
toda transformação que ocorrer ao longo de uma horizontal vai ser uma transformação a pressão constante. Se é para a direita, vai aumentar a temperatura. Se é para a esquerda, a gente vai ter a redução de temperatura. Esse processo 1 aqui, ó, é a pressão constante e aumento de temperatura. O processo 2 ocorre a pressão constante e a gente tem uma redução de temperatura. Processo 5 também. Processo 5 é a pressão constante e a gente tem uma redução de temperatura, porque estamos ao longo de uma horizontal e indo para a esquerda, regiões de temperaturas menores. O 3 é pressão constante, aumento de temperatura, e o 4 também. Então, vamos lá. Tudo aqui ocorre a pressão constante. Bom, no item 1, o alimento é resfriado até temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Olha só, até temperatura abaixo de graus Celsius para que ocorra a solidificação. Então, o final desse primeira etapa aqui, ó, será a solidificação. Ocorre a solidificação nessa etapa 4 aqui. Nesse número 2 aqui, a gente tem a solidificação, né? A etapa final, no final da nossa transformação, a gente vai ter o sólido. No final dessa transformação 4 aqui, ó, a gente vai obter sólido, porque o final é a região amarela. Então, vai ser 2 ou 4, né? Então, ou é 2 ou é 4. Descartamos as alternativas C, D e E. Beleza? Bom, em câmaras especiais sob baixíssima pressão, então, essa primeira etapa aqui não ocorreu a baixíssima pressão. Então, provavelmente será esse 2 aqui, né? Provavelmente será esse 2. Porque aqui, ó, no 4, a gente tem uma pressão muito baixa. Nesse gráfico aqui, ó, a pressão mais baixa que tem é para a etapa 4. Então, vamos ficar com 2 como a primeira etapa. Vamos ver o item 2. Em câmaras especiais sob baixíssima pressão, menores que 0,006 atm, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Então, olha só, ó. Então, a gente vai aumentar a temperatura do alimento é elevada, a baixíssima pressão corresponde a essa transformação 3, ó. Estamos a uma pressão muito baixa, a gente vai ter um aumento de temperatura e a gente vai ter a sublimação direta do sólido para o vapor. Descartamos o item C, não, né? A letra C também tinha o 2, né? Também tinha 2 como opção. Então, olha só, a letra B era possível, a letra C era possível, que a gente concluiu que essa primeira etapa corresponde a essa transformação número 2. E essa segunda etapa vai corresponder à transformação número 3, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Primeiro, a uma pressão maior, a gente vai ter a solidificação do líquido para sólido, e depois, na etapa 3, a gente abaixou a pressão, manteve essa pressão baixa, e a pressão constante, a gente vai ter um aumento de temperatura até que ocorra a sublimação, indo do sólido para o vapor, sem passar antes pelo estado líquido, certo? Beleza? Então, gabarito, letra C. Pessoal, antes de continuar resolvendo algumas questões, vamos passar rapidamente por esses tipos de transformação: transformação isobárica, isocórica e isotérmica. Bom, o próprio nome já vai nos dizer que tipo de transformação é essa, né? Por exemplo, aqui, ó, transformação isotérmica. Iso significa igual, e térmica significa temperatura, né? Nos remete à temperatura. Então, transformação isotérmica é uma transformação de igual temperatura. Transformação isotérmica é uma transformação que ocorre a temperatura constante. Se a gente desenhar aqui um diagrama de fases, e a gente tiver uma... Aqui nós temos a temperatura em graus Celsius, né? E aqui a pressão. Se a gente tiver aqui uma transformação que ocorre ao longo de uma vertical,
é uma transformação que vai manter a temperatura igual a essa temperatura T1 aqui, ó. Essa transformação é uma transformação isotérmica. Vamos ver agora a transformação isocórica, também chamada de isométrica ou isovolumétrica. É uma temperatura com igual volume. Então, transformação isocórica é uma transformação que ocorre a volume constante. E transformação isobárica. Iso é igual, bárica vem do grego e corresponde à pressão, né? Você pode lembrar aqui, ó, do instrumento barômetro. É um instrumento que mede pressão, né? É um medidor de pressão. E isso pode te ajudar a lembrar que transformação isobárica é uma transformação à pressão constante. Transformação isobárica, transformação à pressão constante. Nesse diagrama de fases, num diagrama de fases, pressão por temperatura, seria uma transformação que ocorresse ao longo de uma linha horizontal. Se eu tivesse a transformação aqui, ó, aqui nós teríamos, se a gente vai do estado A até esse estado B, ó, essa transformação que ocorreu foi uma transformação que ocorreu a pressão constante igual a essa pressão P1. Então, aqui nós temos uma transformação isobárica. Beleza? Sabendo disso, vamos continuar resolvendo mais algumas questões? Considerando a figura apresentada, que mostra o diagrama de fases simplificado de determinada substância, julgue o item que se segue. Se uma substância tiver uma temperatura T1 e pressão P2, e uma transformação isobárica, uma transformação a pressão constante. For para um estado com temperatura T2, esse material terá passado por uma transição de fase denominada sublimação. Então, aqui ó, nós temos o gráfico. Foi dado esse gráfico aqui, ó. Ele vai do ponto A até o ponto B. Aqui nós temos a temperatura T1 e pressão P2. Aqui nós temos o ponto A. E depois ele vai para uma temperatura T2, mantendo a pressão P2. Então, olha só, ó, essa transformação ocorre ao longo de uma mesma horizontal, ou seja, uma transformação isobárica, certo? E ele vai do ponto A até o ponto B. T1, P2 a T2, P2. Então, ele vai do ponto A até o ponto B. A gente vai da fase sólida para a fase líquida. Essa transição é denominada sublimação. Não, do sólido para o líquido, a gente tem a fusão, né? Aqui, ó, sólido, líquido e gás. Do sólido para o líquido, a gente tem a fusão. A gente tem a sublimação quando a gente vai do sólido direto para o gás, sem passar pelo líquido. Aqui a gente tem a sublimação direta, certo? Então, não temos a sublimação, nós temos a fusão. Beleza? A alternativa está errada. Bom, próxima questão. A figura acima representa o diagrama de fases a figura acima representa o diagrama de fases de uma amostra de uma substância pura. As linhas tracejadas no gráfico representam 4 diferentes transições. A gente tem as linhas, A, B, C, D.
quatro transformações isobáricas, lembra? Essas linhas setas do diagrama de fase, essas linhas horizontais são transformações à pressão constante, são transformações isobáricas, que essa amostra sofreu. Assinale a alternativa que indica corretamente a transformação em que essa amostra, durante a fase que se encontra líquida, absorveu maior quantidade de calor. Bom, a gente ainda não entrou nesse tema, mas eu já estou adiantando, olha só. A gente vai ver aqui que, olha só, a questão está falando assim que durante a fase líquida, em qual dessas transformações essa amostra absorveu maior quantidade de calor? A gente vai ver aqui, ó, a gente vai ver futuramente que quanto maior a variação de temperatura, maior a quantidade de calor absorvida. A gente vai ver essa equação, ó. A quantidade de calor corresponde à massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Quanto maior, vamos colocar delta θ para a variação de temperatura, certo? Vamos colocar ΔT mesmo, que nesse gráfico a gente está utilizando a letra T para a temperatura. Então, quanto maior ΔT, e aqui QMC ΔT, ó, em que T é a temperatura, né? Quanto maior o aumento de temperatura, maior é a quantidade de calor absorvida, certo? Então, a gente quer encontrar aqui em qual dessas linhas isobáricas a gente tem maior variação de temperatura durante a fase líquida. Então, olha só, aqui nós temos, lembra? Você deve saber disso. Aqui nós vamos ter o gás, aqui nós temos o sólido, e aqui nós temos a fase líquida. Para essa transformação a parte durante a fase líquida ocorre nessa região, dessa temperatura até essa temperatura. ΔT vai corresponder a essa faixa aqui, ó. Então, aqui, ó, corresponde a ΔT na transformação A. Já, vamos colocar de vermelho, a fase líquida na transformação B. A gente vai deste ponto aqui, ó, até esse outro ponto. ΔT vai ser um comprimento um pouco menor, né? Vai ser esse comprimento de vermelho. Portanto, ΔT na transformação A é superior a ΔT na transformação B. Mesma coisa para a transformação C. Na transformação C, a fase líquida vai desse ponto até esse ponto. A variação de temperatura corresponde a este comprimento aqui, ó, que é um pouco menor. E para a transformação D, é menor ainda. A fase líquida vai desse ponto até esse ponto. Então, somente esse comprimentinho aqui, ó, vai corresponder à variação de temperatura. Então, a maior variação de temperatura ocorreu para a transformação A. Logo, é nessa transformação que a gente vai ter a maior absorção de calor durante a fase líquida. Então, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Mais uma questão? Mais uma questão da banca agora Sebrasp. O gráfico acima, conhecido por diagrama de fases, representa termodinamicamente as fases da matéria em função da pressão e da temperatura de uma mesma substância. Com relação ao diagrama acima, julgue os itens subsequentes. Uma substância na fase sólida ou na fase de vapor, que se encontra a uma pressão abaixo da pressão do ponto triplo, se aquecida ou resfriada, respectivamente, passará diretamente de uma fase para a outra. E olha só, ó, a gente quer uma substância que se encontra abaixo, a uma pressão abaixo da pressão do ponto triplo. Então, aqui nós temos a pressão do ponto triplo. A gente tem uma pressão nessa região aqui, ó, pressão abaixo da pressão do ponto triplo. Se aquecida ou resfriada, se aquecida, a gente vai ter essa transformação para a direita, ou resfriada, a gente tem essa transformação para a esquerda. Indo, lembra? Aqui é a região de... Lembra? Aqui é uma região de gás. E aqui sólido. Certo? Então, a gente tem ou a sublimação direta ou a sublimação inversa. Uma transformação que não passa pelo estado líquido. Certo? Passará diretamente de uma fase para a outra.
uma substância na fase sólida ou na fase de vapor, que se encontra a uma pressão abaixo dessa pressão, se aquecida ou resfriada, passará diretamente de uma dessas fases para outra, né? A gente vai de sólido para vapor ou de vapor para sólido de uma forma direta. Passará diretamente. O item 90 está correto. 91. O diagrama de fases será o mesmo, qualquer que seja, vamos colocar aqui V de verdadeiro. 91. O diagrama de fase será o mesmo, qualquer que seja a substância analisada. Não, cada substância tem um diagrama de fase diferente, né? O formato qualitativo pode ser até o mesmo para diversas substâncias, mas cada uma vai ter um ponto triplo de frente, uma pressão crítica diferente, qualitativamente é o mesmo, mas qualitativamente os pontos de cada região de coexistência de fases vai ser diferente. 92. O ponto P é denominado, aqui esse ponto aqui, ó, é o ponto triplo, né? Esse ponto P aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto triplo, né? O ponto P é denominado ponto triplo, ou ponto tríplice, no qual as fases sólido, líquido e gasoso estão em equilíbrio. Perfeito. Nesse ponto, você vai encontrar as três fases em equilíbrio, coexistindo. Bom, mais uma questão. A passagem de um estado termodinâmico para outro é efetuada através de um caminho que se define o tipo de processo entre os estados. Em relação a tais processos, analise as afirmativas a seguir. O processo isotérmico. Iso é igual e térmica temperatura, né? O processo de igual temperatura, um processo a temperatura constante. É a passagem de um estado a outro. A passagem de um estado a outro ocorre mantendo a pressão constante? Não, ocorre mantendo a temperatura constante. Processo isobárico, passagem de um estado ao outro, ocorre mantendo a pressão constante. A pressão que é constante, aqui a temperatura que é constante. Item 3, o processo isocórico ou isométrico, ou isovolumétrico, né? Ou isovolumétrico. Esse é o nome melhor, né? Que já tem aqui o volume, né? Iso igual volume, de igual volume. É a passagem do estado ao outro que ocorre mantendo o volume constante. Perfeito. O item 3 é o único que está correto. E a gente vai selecionar, então, a alternativa A. Beleza?